Boa tarde, ou bom dia, no seu horário que você está vendo esse vídeo, né? Seria a nossa quarta lição do nosso curso para novos convertidos, né? Há pouco mandei a lição 3, que é a lição sobre batismo, e aqui seria a próxima lição que nos fala sobre as condições para o batismo, né? Um texto que nós podemos usar sobre condição de batismo está lá em Atos, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, né? Que vai ser aquele episódio quando Felipe ele tem um contato com o eunuco, né? Então é um texto claro, um texto muito simples, que vai nos ajudar a compreender, né? Como que se dá o processo de batismo, né? Atos capítulo de número 8. Capítulo 8 de Atos, versículo de número 36. Diz assim: Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja batizado? Felipe respondeu: É lícito se creres de todo o coração. Respondeu ele e disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então a primeira condição, né, para o batismo é você crer em Cristo Jesus, né? Crer em Cristo Jesus para a salvação. E nós vamos perceber que esse crer em Jesus ele vai implicar em outras situações também, que nem ao passo que você crê, você vai entender a sua situação perante Deus também, você vai se arrepender dos seus pecados, né? Então, na revista e na sua lição 4, diz, né, a condição para o batismo. Somente deve ser batizado aquele que cumpre os requisitos impostos pela palavra de Deus, né? Você deve ouvir o evangelho, aceitar, né, a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você deve se arrepender dos seus pecados, né? É o processo natural da conversão. Nós ouvimos, cremos e nos arrependemos, né? Uh, e aí, a partir daí nós temos aí o acesso ao batismo. Essa lição é curta, então nós vamos pular para 5 também. Uma nota importante: o batismo infantil, ele não é uma prática bíblica, pois uma criança recém-nascida não tem a capacidade de cumprir esses requisitos, né? Muito se fala sobre a idade da inocência, tá? Não sei se você já ouviu esse termo. Mas o que seria? É aquela idade que a criança ainda não consegue ter uma compreensão do que é o conceito do pecado, né? Então, às vezes a gente vai usar aquela ilustração de uma manchinha no coração, algo aí para a criança conseguir entender, né? Mas a gente não consegue levar uma criança realmente para batizar se ela não professar realmente que creu em Cristo Jesus para a salvação. Então, qual tem sido muitas vezes a prática adotada por nós da igreja, né? Quando eu falo igreja, batistas regulares, né? A criança em torno de 8, 9 anos, né, ela já tem uma capacidade intelectual de assimilar um pouco melhor esse conceito sobre salvação. Daí então nós realizamos um curso de batismo, esse curso que nós estamos fazendo agora, repassando alguns pontos para que aquela criança ela compreenda, ou jovem ou adulto, o que é salvação, o que Cristo fez por ela, e ela faça isso realmente consciente, tá? Você não vai ver aqui em Atos, quando Felipe fala que o eunuco, olha, você precisa fazer um curso de batismo, olha, você precisa fazer isso, né? Não, mas a ideia do curso de batismo é realmente consolidar aquilo que a pessoa já tem no coração, certo? Então, por isso que nós não realizamos batismo infantil. Outra coisa, ponto 5, né? Da lição 3 ainda, né? O batismo não tem parte na salvação do homem. Há um pensamento aí, tem uma igreja que crê dessa forma, né? Que o batismo salva, né? Mas o batismo, como nós vimos anteriormente, ele é uma confissão pública daquilo que já foi feito em Cristo, né? Então, o batismo não salva. O batismo, ele realmente é uma ordenança que estamos cumprindo, né? Nós estamos mostrando nossa fidelidade a Deus. Primeiro ponto, em nada conduz à salvação do homem a não ser pela fé em Cristo, né? Então,
O batismo ele é uma obra que nós executamos depois da salvação. Então, se nós fizermos isso antes da salvação, ele não tem aí efeito, né? Romanos capítulo 3. O ladrão na cruz ele foi salvo sem ser batizado, um grande argumento, né, contra as obras ou algo que nós possamos pensar que poderia justificar o homem, né? Então, esse ladrão ele não chegou a ser batizado, né? Vai ter a referência aí Lucas 23, 42 e 43, né? O ladrão na cruz ele não serve apenas como exemplo do batismo, mas exemplo de vários outros quesitos. Por exemplo, a guarda do sábado, né, que é tão falado nos nossos dias, mas o ladrão não teve tempo de guardar o sábado, né? Então, outros argumentos aí pertinentes sobre essa figura. E última análise aí, a condenação recai sobre aquele que não crê, e não sobre aquele que não é batizado, né? Então, lá em João capítulo 3, versículo 16, a gente conhece bem o texto, nós dizemos que Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na continuidade do texto está dizendo, aquele que não crê já está condenado, né? Então, a questão da pessoa ser batizada ou não influencia nisso, tá? Então a gente tem que encarar o batismo como minha obrigação perante o Senhor, né? Uma vez que eu crio, eu preciso ser batizado para realmente dar continuidade à ordenança que ele deixou para a igreja, né? Ele deixou a ordenança para a igreja de ensinar e batizar os discípulos, né? E uma vez que esses foram batizados, eles participam aí da ceia do Senhor, que vai ser a nossa próxima lição. Então, nós realmente temos que cumprir com essas ordenanças, né? O batismo ele é um ponto importante porque nós temos uma oportunidade de testemunhar para a igreja, de testemunhar para os nossos parentes, aqueles que nos cercam, que nós morremos e fomos vivificados em Cristo Jesus. Que nós agora temos uma nova natureza, né? Essa nova natureza ela é caracterizada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, pelo perdão do pecado em Cristo Jesus e pela nossa nova posição em Deus, né? Porque o pecado que estava sobre nós, a ira de Deus, ela foi apaziguada, né? Através do sangue do Cordeiro, que é o Cristo. Então, é isso que o batismo deve significar para você, né? Realmente uma confissão pública, né, da sua fé em Cristo, essa nova fé em Cristo. Amém? Então, espero que você tenha sido abençoado com esse estudo, né? Medita aí na sua casa. Você tem pergunta, manda pergunta para mim, né? Antes de iniciar o estudo, ore, né? Busque a Deus em oração para Ele abrir sua mente e dar esclarecimento, tá bom? Próxima lição, ceia do Senhor. Bem? Tenha um bom restante de dia aí.